Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Para você que está do outro lado da telinha acompanhando o canal O Mundo da História, a África está em nós. Hoje nosso tema é sobre o Império do Mali, um império que foi formado na África. Para você compreender melhor, vamos criar um cenário para montar toda a trajetória de como foi esse Império do Mali. Vamos falar um pouco sobre a islamização do norte africano, vamos falar um pouco da economia, de algumas cidades que se destacaram nesse império, tudo isso para contribuir para a formação do seu conceito sobre o Império do Mali. Vamos partir a princípio sobre a islamização desse norte africano. Vamos para o século VII, quando tem a expansão muçulmana. E essa expansão muçulmana, ela atinge o norte da África. Aquele norte da África, onde a gente tinha diversos povos, e um deles eram os povos bárbaros. Esses povos bárbaros vão ser eles que vão fazer com que essa islamização atravesse todo o deserto do Saara e chegue numa região de Sahel, que é a região que está abaixo do deserto do Saara e que está acima das partes de florestas fechadas da África. A região do Sahel é aquela região em que muitos filmes, reportagens mostram as savanas, as grandiosas savanas. Nessa região aí tinham diversos povos e diversas cidades, como Takru, Aldagoste, a gente tinha Niane, Tombuctu, Degené, Gal. Então são várias cidades que ali permeavam e muitas outras que eu não falei agora, essa região. Então é nessa região aí que vai se formar por volta do século XIII o Império do Mali. Veja a extensão desse grandioso império no mapa. Então, como você está observando no mapa aí, estamos na África Ocidental. Vejam essa faixa toda aí de cor lilás, que representa o Império do Mali. Esse Império do Mali, ele possuía dois grandiosos rios, o rio Senegal e o rio Níger, que é o terceiro maior rio de extensão do continente africano. Então vai ser nessa grandiosa extensão de terra que vocês viram no mapa, que a gente vai ver se desenvolvido um grande comércio. O Sundiata Keita, que vai ser o Mansa dessa região, após se islamizar, ele que era de uma etnia chamada de Mandinga, ele vai comercializar com diversos povos os produtos que eram produzidos nessa região. Essa região, gente, é uma região que você vai encontrar abaixo do subsolo salinas. Como assim eu vou encontrar sal nessa região? Algumas regiões estão quase no centro da África, porque em outros tempos, consulta aulas de geografia, você vai ver que a África ela também teve regiões cobertas por mares em outras épocas. Isso aí vocês vão ter que pesquisar com outros profissionais de geografia que vão esclarecer melhor, mas a princípio você já sabe que algumas regiões dali eram cobertas, e esse sal está ali, ó, há muito tempo, e o sal era um produto muito caro. O sal era praticamente o preço do ouro nessa região aí. Então você ter a detenção do sal, você tinha muito dinheiro. E o Império do Mali, o Sundiata Keita sabia disso. Então aquela região também, a região mais ou menos ali em Traku, a gente vai encontrar muito ouro. Então esse ouro vai ser vendido noz de cola, é uma noze que dentro dela tem um líquidozinho que sacia a sede. Gente, essas pessoas passavam muito pelo deserto. Então você ter um líquido que faz com que você não sinta vontade de tomar água, isso era muito precioso. Então esses comércios vão enriquecer bastante esse império, que vai durar por 230 anos. A gente vai ter uma população ali de 45 milhões de habitantes. Vejam que legal. Muitas vezes a gente só vê essas histórias quando se fala de Europa. A Europa é que tinha essa multidão de gente que se praticava esse comércio, que se fazia um império,
E a gente está falando do Império do Mali, minha gente, na faixa do Sahel, do continente africano. Veja que revelador. O nosso Mansa, nessa região, o Sundiata Keita, ele vai possuir um exército totalmente organizado, com lanceiros, arqueiros, cavaleiros. Esse cara, ele vai deter essa região de ouro e vai fazer com que o comércio ali ele vibre. Então o Sundiata Keita também ele vai ter uma sabedoria muito legal. Ele vai dominar um povo, mas vai saber escutar esse povo e ele vai respeitar as tradições desse povo. Que bacana! É por isso que ele soube se manter ali no poder, jogo político. Ele já tinha a questão do jogo político. Então você vai percebendo que o Império do Mali ele vai se ruir aos poucos, mas por conta de desavenças, por conta de heranças. E isso vai acabar com o século XV. Esse império, por volta do século XV, esse grandioso império que durou tanto tempo, ele vai se desfazer. Mas ele se manteve muito tempo ali por conta desse jogo de cintura que o Mansa dessa época teve e alguns descendentes. Mais para frente, que a gente vai ver por volta do século XV, é que ele vai se desfazer. Como é que a gente sabe de tudo isso da história? A gente sabe tudo isso dessa história graças à tradição oral que foi passada. A gente sabe tudo isso por pesquisas arqueológicas na região, essa região do Sahel, e a gente sabe isso também por escritas islâmicas. Abdin Abattuti, ele vai ser um grande escritor e islamizado do Marrocos, que vai deixar relatos falando sobre o Império do Mali, tá? Então, essas fontes escritas vão chegar juntamente com a tradição dos griots. Os griots eram uma espécie de biblioteca viva. Então, quando você via um griot, era um sábio. Só tinha griot homem? Não, também tinha griots mulheres, cantadoras, cantadores, que através das músicas relatavam a nossa história. Vou fazer aqui uma comparaçãozinha para você. A capoeira muitas vezes é cantada ali uma história da tradição africana. Isso aí já é uma herança dos griots, entendeu? Agora eu vou fazer outro paralelo, voltando lá para a África. Esses griots, muitas vezes quando eles morriam, eles eram enterrados dentro daquelas árvores imensas de 30 metros, ocas, os baobás. Os baobás acreditam que ao enterrar um griot ali, a sabedoria dele continuaria. Então, assim, existem vários baobás que foram cemitérios de griots, tá ok? Existe uma avenida em Mandacaxá com cerca de 30 baobás, que é a Avenida dos Baobás, que ali, segundo a história relata, foram enterrados diversos griots. Então você veja aí como é interessante a história do Império do Mali. Quer saber mais? Pesquise mais, corra atrás mais, fomente seu conhecimento. Se você gostou da aula aí, dá um like no nosso canal. Se você não está recebendo postagem nova, clica aí no sininho que tem embaixo, que você vai receber também postagem nova, tá ok? Dá essa moral aí, até o próximo vídeo.